Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e demais irmãos e irmãs também de outras igrejas e amigos que nos assistem nessa hora. Eu sou o pastor Fernando Fernandes e chego até aos queridos para compartilhar algo daquilo que Deus tem colocado, ministrado no meu coração em relação à Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, posto que cremos que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, inerrante, inspirada por Deus, infalível e a única regra de fé e conduta para nós da Igreja Batista. E eu quero tomar o texto de Colossenses capítulo 3, os versos 12, 13 e 14. Colossenses capítulo 3, versos 12, 13 e 14. A Bíblia Sagrada nos diz assim: portanto, como povo de Deus, escolhido, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vou repetir o verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Pois bem, lendo esse texto e estudando o texto, o que me veio à mente foi a necessidade da gente redefinir a nossa identidade. Daí o tema dessa mensagem, redefinindo a identidade. Estamos em isolamento social. Eu tenho acompanhado as notícias, eu tenho lido bastante e até por interesse pessoal, né? A gente tem visto que o isolamento social, dizem os especialistas, tem gerado, de certa forma, uma crise de identidade. As pessoas estão afetadas psicologicamente, alguns já estão no nível de depressão inicial, precisando de atendimento psicológico, inclusive o Conselho de Psicologia e as sociedades de psicanálise autorizaram o atendimento virtual por computador ou por telefone celular, smartphone, porque, de certa forma, tudo isso abala a estrutura psicoemocional do indivíduo. E uma pessoa, na verdade, que não tem muito bem definida a sua identidade, com certeza ela vai enfrentar dificuldades ainda maiores numa situação como essa. Porém, eu quero trazer esse desafio da redefinição da identidade para o aspecto espiritual. Nós temos visto notícias de pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos e também no Brasil. Quando acabar o isolamento social, a quarentena provocada pela pandemia da Covid-19, o que você vai fazer em primeiro lugar? É interessante que, tanto nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o item que ficou em primeiro lugar foi a igreja. As pessoas disseram que quando acabar a pandemia, o que elas querem é ir numa igreja, num templo, orar, fazer as suas preces, rezar e agradecer a Deus o que passamos e porque sobreviveram, porque temos sobrevivido a isso. Mas será que este desejo por si só é suficiente? Ou ele redefine uma identidade espiritual? Ou será que apenas ele renova um sentimento religioso? À luz desse texto, Colossenses capítulo 3, os versos 12 e 14, se nós queremos redefinir de fato a nossa identidade espiritual e não apenas o sentimento religioso, nós precisamos ter um entendimento claro
de que somos o povo escolhido de Deus. Não somos apenas religiosos, não somos apenas pessoas que frequentam templos, consumidores de uma cultura gospel, cantando músicas, usando camisetas, carregando Bíblia, lendo livros, e infelizmente o mercado gospel virou mais mercado de autoajuda do que qualquer outra coisa. É lamentável. E isso não contribui para a redefinição da identidade espiritual. Não estamos falando de uma identidade nacional. Ah, eu sou brasileiro, eu sou patriota. Não estamos falando de uma identidade ideológica. Eu sou do partido A, de direita, de esquerda, de centro-direita, centro-esquerda. Não. E não estamos falando nem de uma identidade familiar. Ah, eu sou da família tal, a nossa origem é na Espanha, é no Marrocos, é não sei aonde. Não, não é isso. Estamos falando de uma redefinição espiritual, a identidade espiritual. Ah, mas a minha religião, ah, mas a minha... Não, não é religião. Às vezes, a religião serve muito mais para prejudicar a espiritualidade do que para ajudá-la a se desenvolver na direção certa, na presença de Deus. Além de termos uma ideia clara, muito bem definida, de que somos um povo escolhido da parte de Deus, há que se ter a identidade espiritual definida ou identificada pelas características de uma espiritualidade sadia. E aí eu acho interessante que Paulo vai falar, o primeiro desafio, vocês precisam ser santos, ou seja, pessoas puras, purificadas, que pelo menos lutam e tentam manter uma vida pura, casta, santa na presença de Deus. Até porque nós somos purificados dos nossos delitos e pecados pelo sangue de Jesus. Mas observe que ele também fala cheio de compaixão, cheio de bondade, humildade, mansidão e paciência. É interessante que ele vincula, no aspecto, no sentido que eu estou atribuindo à interpretação do texto, a identidade cristã a características da personalidade de Jesus Cristo. Personalidade de Jesus Cristo. E aí ele coloca justamente esse desafio, que nós temos que viver neste mundo, atravessar esta quarentena, superar essa pandemia com a consciência de que somos pessoas separadas por Deus, purificadas por Deus, mas somos pessoas cheios de compaixão pelo nosso próximo, somos capazes de nos colocarmos no lugar dele, sentir a dor dele, colaborar, ajudá-lo a sair dali. Pessoas cheias de bondade, ou seja, pessoas com um caráter voltado para o que é bom, para fazer o bem. E não pessoas que visam apenas seus próprios interesses e que se envolvem em delitos e corrupções. Temos que ser pessoas humildes. Humildade não tem a ver com posição social, cultural ou dinheiro. Humildade é uma reflexão daquilo que está por dentro, ou melhor, um reflexo daquilo que nós somos no interior. É a plena consciência do que realmente somos, de quem realmente somos e de que temos uma missão para cumprir e que nos colocamos dentro deste papel, no contexto social, na família, na igreja, no mundo de modo geral, com um sentimento de que estamos ali não para aparecer, não para sobrepujar, pisar no outro, mas para cumprir o nosso papel da melhor maneira possível. Mansidão é a capacidade de você suportar a afronta, de você ter paciência e não responder por impulso, né? Uma reação puramente impulsiva, descontrolada, descompensada. E também a paciência é a capacidade de você esperar,
Se é para conversar, ouvir o outro falar. Se é para agir, é não agir de afogadilho, afobadamente, mas na hora certa, no tempo certo e da maneira correta. A paciência é a capacidade que a gente tem e podemos recebê-la do próprio Deus de não ficarmos ansiosos ou preocupados ou desesperados ou desesperançados, porque sabemos que o nosso Deus, o Deus que nos ama e que nos chamou em Cristo para sermos santos, ele tem o controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Essas características, santidade, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, são características da personalidade de Jesus Cristo, e ele demonstrou isso quando viveu aqui no mundo entre nós. Havia profecia no Antigo Testamento, uma das mais marcantes, sobre a paciência de Jesus, a de Isaías, quando ele é levado à cruz, que chega a dizer que ele vai como um cordeiro mudo, levado ao matadouro. Essas devem ser as nossas características. E nós precisamos redefinir a nossa identidade espiritual, tentando ajustar a nossa conduta, o nosso caráter cristão, a nossa personalidade, a fim de que essas características, esses traços de comportamento, sejam identificados em nós pelas pessoas que estão ao nosso redor, a fim de que nós possamos realmente ser bênção de Deus na vida dessas pessoas. E diante de Deus, sermos aqueles que demonstram por gratidão, por fé e fidelidade, que o amor de Deus por nós faz todo e pleno sentido na nossa vida. Porém, há um grande desafio. E aí eu encerro essa palavra. No verso 14, Paulo coloca para nós, Igreja de Jesus, para mim e para você, e diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Não há redefinição de identidade espiritual se não há verdadeiro e sincero amor no coração das pessoas. No seu coração, no meu coração, no nosso coração. Observe que esse verso 14, ele está vinculado aos anteriores 12 e 13, mas no verso 13 ele diz: olha, vocês têm que desenvolver a capacidade de tolerar as pessoas que cometem erro, no sentido de poder ajudá-las a se levantar e a corrigir a conduta, e não julgá-la, e não desprezá-la, porque o julgamento, baseado na justiça própria, naquilo que eu faria se eu fosse capaz de fazer, e a falta de paciência para estender a mão ao outro e ajudá-lo a levantar e corrigir a conduta, demonstra que as características de uma vida espiritual sadia, a exemplo de Cristo, está faltando. E isso significa que há uma distorção na compreensão que temos sobre sermos o povo escolhido e amado pela parte de Deus, da parte de Deus, o povo santificado pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. A palavra amor, nesse verso 14, vem do verbo ágape, agapau. É o mesmo amor que a Bíblia diz, com que Deus nos amou em Cristo Jesus para a nossa salvação. Se não há amor, amor altruísta, amor que toma o lugar do outro que errou para perdoá-lo e liberá-lo da culpa do pecado. Se não há amor no nosso coração, jamais conseguiremos redefinir a nossa identidade espiritual, adquirindo a identidade de Cristo, para que possamos dizer verdadeiramente que somos cristãos. A minha oração agora, em nome de Jesus, é que Deus, pelo poder do Espírito Santo, complete a obra de transformação, de conscientização, de restauração na nossa vida, para que possamos redefinir a nossa identidade, assumindo
a identidade de cristão, verdadeiros servos fiéis do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu abençoo a sua casa, a sua vida e a sua família, e faço assim orando por fé, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.